Boa tarde a todos que estão nos ouvindo hoje aqui nessa maravilhosa tarde de 2 de setembro de 2020. Michele Graça, pesquisadora de geociências do Serviço Geológico do Brasil, a CPRM, está lá no Rio de Janeiro agora, e eu e a Giovana, já conhecidos aqui da casa, estamos aqui em Curitiba. Aqui a gente estava comentando, dia nublado, friozinho em Curitiba, e no Rio já está gostoso lá, já está quente. Bem melhor. Bom, então eu vou me apresentar de novo aqui, apresentar a Giovana também, para quem ainda não conhece, né, apresentar um pouquinho o evento. A Giovana vai falar para a gente do que é esse evento, o que é esse Setembro Marinho, né, um nome legal. Esse nome faz referência aí à década dos oceanos. Foi uma década agora de 2021 até 2030, Giovana, é isso? 2030. Proposta pela ONU, né, para estudar, para propor atividades relacionadas aos oceanos, conscientização, né, e também esse Setembro Marinho faz referência à Amazônia Azul. E o que mais que eu vou dizer? O meu nome é Marcel Besser, eu sou também do Serviço Geológico do Brasil, sou também membro da Sociedade Brasileira de Geologia, do Núcleo Paraná. E para os sócios que estão nos ouvindo, nós lembramos sempre de vocês de fazer o pagamento, né, da nossa anuidade aí. Esse ano a gente teve bem poucos pagamentos até agora. Então, lembrar o pessoal disso aí, a gente esquece, né? Então, e também convidar os novos pessoas que estão ouvindo aí para se associar também à SBG, Sociedade Brasileira de Geologia. Teremos alguns cursos ainda esse ano, curso sobre geologia forense, bem interessante. Nesses cursos terão desconto para os sócios, então vale a pena fazer a sua inscrição lá. Agora eu vou passar a palavra para a Giovana, que ela é do GeoSurf Sul, ela vai explicar também o que é o grupo, e ela é aqui da pós-graduação da nossa Universidade Federal do Paraná. A graduação, Giovana, eu já estava te levando ali. Chega. Vai lá, Giovana. Então, eu sou membro do projeto GeoSurf Sul Núcleo Paraná, que é um projeto de extensão da UFPR, que trabalha com a divulgação das geociências, a conscientização ambiental e o incentivo ao esporte. E que nem o Marcel comentou, nós, em associação com a SBG Núcleo Paraná, organizamos o Setembro Marinho para falar um pouco sobre oceanos, a Amazônia Azul e todos os aspectos políticos, ambientais e, logicamente, geológicos que são tão importantes nessa região. Porque, convenhamos, é muito difícil de fazer campo, mas tem muita coisa para contar, né? A palestra de hoje, quem vai fazer para a gente é a Michele. O título da palestra é Mapeamento da Espessura Crustal do Atlântico Sul Central e a Evolução do Rio Grande da Cadeia de Wallis. A Michele é bacharel em Geofísica pela UFPA, né, a Federal da Bahia, e ela é mestre em Oceanografia Geológica pela UERJ. Atualmente, ela está fazendo doutorado pela UERJ, em cooperação com a Universidade de Liverpool e a Universidade de Estrasburgo. Ela é pesquisadora em Geociências do Serviço Geológico do Brasil, a CPRM, que nem o Marcel comentou, desde 2013, e ela já atua em diversos projetos, tanto de geofísica quanto de geologia, aplicados principalmente a mapeamento geológico e recursos minerais. A sua pesquisa na elevação do Rio Grande fez parte de uma cooperação entre a UERJ e a Universidade de Liverpool, e ela já gerou um artigo que saiu na Marine and Petroleum Geology, intitulado Crustal Thickness and Mapping of the Central South Atlantic and the Geodynamic Development of the Rio Grande Rise and Walvis Ridge. E hoje ela vai falar um pouquinho mais para a gente sobre essa pesquisa, abordando o trabalho dela, os dados que ela trabalhou de anomalia magnética, inversão gravimétrica para mapear essa espessura crustal, e as implicações dos dados para a origem da elevação do Rio Grande e a separação do Gondwana. Michele, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito legal ter você aqui nesse evento, na segunda palestra. E as perguntas podem ir fazendo durante o evento, durante a palestra, no final a gente vai passar tudo para ela. E o link para os formulários dos certificados também vamos colocar no fim da palestra. Michele. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Giovana, Marcel e a equipe aí do GeoSurf pelo convite. Me sinto muito honrada por estar aqui, né, participando do Setembro Marinho, né. Muito obrigada. Posso começar? Por favor. Pode compartilhar sua tela, Michele. Tá. Eu vou disponibilizar aqui para você. Isso aí. Um momentinho, só. Pronto, vocês conseguem ver? Sim, a tela
Já está projetada. Tudo certo, a gente vai sair, ficar no plano de fundo aqui, qualquer coisa, a gente dá um grito. Você também. Obrigado, Michele, boa palestra. Obrigada, gente, obrigada. Então, começando, o título da palestra já foi dito, né? O mapeamento da espessura crustal do Atlântico Sul Central e a evolução geodinâmica da elevação do Rio Grande e cadeia de Valves, que foi fruto do meu mestrado, que ocorreu entre os anos de 2016 e 2018, certo? Na UERJ, com a professora Natasha Stenton e o professor Nick Kuzny, da Universidade de Liverpool. Eu agora vou introduzir a vocês o assunto, mais ou menos o que é, né, a elevação do Rio Grande e a cadeia de Valves. Esse é um mapa batimétrico, vou apontar aqui o laser. Esse é o mapa batimétrico no Oceano Atlântico Sul, onde a gente pode ver aqui nos retângulos pretos a ERG, eu vou chamar agora a elevação do Rio Grande de ERG, para facilitar, e a cadeia de Valves, né? A ERG, ela está localizada a cerca de 1.000 quilômetros a leste da costa brasileira e constitui essa grande feição estrutural do Atlântico Sul. A cadeia de Valves também, né? Ambas são regiões espacialmente extensas, de batimetria normalmente rasa, dentro de um cenário de um domínio oceânico normal, né? O ponto de vista comum da origem da ERG, tanto da ERG quanto da cadeia de Valves, é que elas são formadas pela interação da pluma de Tristão da Cunha com a dorsal meso-oceânica durante a formação do Oceano Atlântico Sul, né? A pluma Tristão da Cunha é dita como a responsável do break-up, da ruptura do supercontinente Gondwana, dessa ruptura rica em magma do Gondwana, principalmente ali na bacia do Pelotas, a iniciação da propagação do fundo do mar e também a formação da ERG e a cadeia de Valves e as trilhas de Tristão e Gol, certo? Bom, literatura anterior, como o da USAM e colaboradores de 2012, já fizeram cálculos estimativas da espessura crustal da ERG como cerca de 30 quilômetros. As espessuras crustais normais oceânicas, né, de crosta oceânica, vai de 5 a 7 quilômetros. Crostas mais espessas costumam ser ou crostas oceânicas anômalas, ou margens continentais, ou continente, certo? A espessura de crosta continental. Então, uma crosta de 30 quilômetros no meio do Oceano Atlântico é uma situação anômala, certo? Porém, como a origem da ERG e da cadeia de Valves é atribuída à junção, né, da Tristão da Cunha com uma porção da dorsal meso-oceânica, a expectativa é, portanto, que essas crostas espessadas tenham sido originadas pela essa acreção magmática, né? Por esse segmento da dorsal que teve ou essa interação com a pluma de Tristão da Cunha, ou uma anomalia geotérmica, ou um ponto quente que criou essa espessura crustal espessa, né? Porém, essa origem ainda é desconhecida, né? Isso todos são debates. A ERG tem uma super importância, como a gente pode perceber, ela tem uma batimetria rasa, ela é uma feição muito grande, né, tanto em área quanto em altura, tem essa crosta anormalmente espessa, e ela está próxima da nossa margem sudeste e sul, bacia de Pelotas e de Santos. E em 2013, né, a CPRM encontrou rochas continentais cristalinas e rochas basálticas contaminadas com crosta, né, gabro, granitos, gnáises, granolitos, de idades entre 480 milhões de anos e 2.200 milhões de anos, né, 2,2 giga-anos. Essas aqui são as rochas encontradas lá, publicadas por Santos e colaboradores de 2019. E também em outra expedição, por Giovanni e colaboradores, que publicaram um artigo em 2019, também acharam rochas metamórficas e pegmatitos, essa daqui, né, que mostra, e também foram dragados na ERG, tá? Então, já foram 2 expedições que acharam rochas de afinidade continental na elevação do Rio Grande. Aqui as outras são rochas, né? Essa aqui é uma crosta ferromagnesiana, essa daqui, uma calcária, peixe, e aqui são esponjas e corais, né, comuns de se encontrarem no ambiente oceânico.
Bom, aqui nós temos 2 mapas de Santos e Giovanni, que mostram onde eles encontraram essas rochas continentais, né? É no mesmo lugar, praticamente, assim, é na mesma região da ERG, que aqui eu chamo de ERG Central, no nosso trabalho a gente vai chamar de ERG Central, e em localizações aproximadamente parecidas. Esse aqui é o centro da ERG Central, ao longo dessa estrutura que se chama lineamento Cruzeiro do Sul, ou zona de deformação Cruzeiro do Sul, ou rift central da ERG. Tá? E ao longo ou nas encostas de guiôs ou montes submarinos. Bom, a presença de rochas continentais com afinidades com a litosfera continental adjacente da África e da América do Sul levanta questões sobre a natureza, a origem cinemática da formação do nosso oceano, né, e também a ruptura do Gondwana Ocidental, inclusive com a delimitação da zona econômica exclusiva brasileira, né, ou seja, não só a possibilidade de ter rochas continentais lá, mas também a ERG em si tem implicações políticas e econômicas, né? Talvez possibilitariam a revisão da nossa zona econômica exclusiva, a presença de recursos minerais, por estar tão próxima da nossa margem e ter alguma afinidade continental, será que pode ter petróleo ou gás lá, né? Os recursos minerais marinhos a gente já vê um potencial concreto de crostas cobaltíferas, né? Novamente acima ali da ERG central, ao longo do lineamento Cruzeiro do Sul, que são as regiões também mais rasas, né? E as crostas cobaltíferas têm interesses, né? Como recursos com cobalto, níquel, manganês, bismuto, molibdênio, enfim, são muitos os recursos minerais que podem ser encontrados lá. Bom, agora vamos ver o contexto geotectônico, certo? Aqui temos o mapa batimétrico do Oceano Atlântico Sul, com a ERG e a cadeia de Valves. A cadeia de Valves, ela localiza-se na porção oriental do Atlântico Sul, certo? Na placa africana, em uma posição aproximadamente conjugada à elevação, né? Como se a dorsal mesoatlântica fosse um eixo de simetria, certo? A cadeia de Valves, porém, tem uma morfologia um pouco diferente, tem um formato um pouco diferente da ERG. Ela tem aqui a cadeia de Valves, propriamente dita, né? Aquela se bifurca na província Guiô, nas trilhas de Tristão e na trilha de Go, se conecta com a província magmática Etendeca no continente africano através da dorsal da Namíbia. Né? Dando um zoom aqui na nossa margem, para a gente olhar quais são as 3 unidades da ERG, aqui nós temos a ERG ocidental, a ERG central e a ERG oriental. As 3 unidades da ERG estão separadas da Bacia de Santos pela zona de fratura do Rio Grande, né? Aqui nós temos a dorsal de São Paulo, ou dorsal de Florianópolis, o platô de São Paulo, e temos a Bacia de Pelotas, que tem o Alto de Torres, que é essa seção que a gente vai ver mais para frente, que talvez se interconecta com a ERG ocidental. A ERG ocidental está separada da ERG central através desse canal VEMA, tá? E a ERG central e a ERG oriental têm essa estrutura de direção noroeste e sudeste, que são estruturas extensionais em rift, né? Com 10 a 20 quilômetros de largura e 1 quilômetro de profundidade, que resultam em depósitos parcialmente preenchidos por sedimentos. E é o que a gente chamou de lineamento Cruzeiro do Sul, ou rift central da ERG. Tá? A cadeia de Valves ela não apresenta um lineamento desse tipo, uma estrutura extensional desse tipo. O lineamento ele é dito como ele é visto até aqui no Cabo Frio, né? Esse também passa aqui pelos montes submarinos de Jean Charcot, então é uma estrutura imensa, tá? Corta a ERG toda, e ainda se prolonga aqui em direção ao continente. Então, é uma estrutura que envolve tanto crosta continental quanto crosta oceânica. Aqui é ela aqui de novo, né, um mapa 3D. Bom,
Quais são as principais questões geocientíficas acerca da origem e evolução da elevação do Rio Grande? Quais foram as principais questões que guiaram o trabalho? Qual é a principal composição da elevação? Ela é uma crosta espessa por acreção magmática ou ela tem pedaços de crosta continental dentro dela? Quanto de material continental existe nessa composição? São pedaços de manto litosférico subcontinental ou é um microcontinente? Como as rochas de afinidade continental foram parar no meio do Oceano Profundo? Qual foi o fenômeno geológico que permitiu esse deslocamento, esse transporte, né, de crosta continental ou pedaços de rocha continental do meio do Oceano Profundo a 1.000 quilômetros de distância da costa? Qual é a relação com a cadeia de Valves? Ela apresenta a mesma composição na elevação do Rio Grande? E qual seria, então, a relação com a evolução da nossa margem? A metodologia utilizada nesse trabalho. Bom, nós utilizamos 3 bases de dados, os dados magnéticos, gravimétricos e sísmicos, todos de domínio público, tá? Os dados magnéticos foram o EMAG2 V3, Meyer e colaboradores de 2017, os dados gravimétricos foi Sandel e Smith 2009, e os dados sísmicos foram da University of Texas at Austin. Todos os dados públicos vocês conseguem baixar nos sites de geofísica que tem, acho que o NGDC e tal. Bom, os dados magnéticos a gente fez o campo magnético anômalo, os dados gravimétricos a gente gerou os mapas de anomalia livre, e interpretamos os principais horizontes sísmicos gerando superfícies. Nos dados magnéticos, a gente aplicou vários filtros, né, para interpretar os dados magnéticos, e os dados gravimétricos, juntos com os dados sísmicos, são parâmetros importantes dentro da inversão gravimétrica, e aí geramos com eles o modelo da inversão gravimétrica para o perfil dos dados sísmicos. Depois, incorporamos a batimetria global do ETOPO 1 e a espessura sedimentar global, também do NGDC, e aí geramos o mapa de espessura crustal da elevação do Rio Grande do Atlântico Sul. Daí, junto com os dados magnéticos, fizemos a redução ao polo e geramos os perfis crustais da ERG, da cadeia de Valves e da margem sudeste brasileira. Interpretamos integralmente esses dados e depois colocamos, né, eles dentro do software de reconstrução de placas Gplates. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a inversão gravimétrica 3D que foi utilizada aqui. Essa metodologia do meu professor Nick Kuzny, da Universidade de Liverpool, para determinar a profundidade da morro, o fator de afinamento da litosfera, que inclui uma correção para a grande anomalia termal da litosfera. O que é essa anomalia? Bom, quando há o break-up de um continente, formação de margens e de litosfera oceânica, há uma perturbação imensa no modelo termal da crosta, seja a crosta continental, né, da margem, ou da litosfera oceânica. Elas ficam mais quentes, né, fica mais perturbado. E para reencontrar esse equilíbrio térmico, demora, né, muitos milhões de anos. Então, essa perturbação no modelo térmico da litosfera faz com que produza uma anomalia gravimétrica que perturba a inversão da gravimétrica, né? Então, ela costuma ter superestimados valores de espessura crustal quando você não corrige essa anomalia térmica da litosfera. Aqui eu vou explicar rapidinho, tá? Porque é uma metodologia um pouco complexa, então talvez não seja muito interessante focar muito nela. Bom, a anomalia ar livre, que é o total de todas as anomalias, ela é o somatório, tá, da anomalia residual do manto, que corresponde à profundidade da morro, que é o que a gente quer, da anomalia gerada pela batimetria ou pela topografia, do modelo térmico da litosfera e dos sedimentos. Tá? Os sedimentos são menos densos, né? Isso, a espessura, ela é variável, então por isso que a gente quer saber a espessura dos sedimentos na ERG para poder fazer esse cálculo. Bom, a gente tem isso aqui, que é a anomalia ar livre, a gente tem a batimetria, que é do ETOPO, a gente tem os sedimentos, que é da sísmica, a gente quer a morro, a gente só não tem o térmico. Então, aí entra esse fluxograma com essas 3 entradas que a gente acabou de falar, e aí ele calcula, sem corrigir,
a anomalia termal da litosfera, ele calcula a anomalia gravimétrica residual do manto, calcula morro, calcula a espessura crustal, o fator de estiramento da litosfera, a gente está tratando de litosferas de margens continentais e litosfera oceânica, e calcula a anomalia termal da litosfera, certo? A gente incorpora também a idade, que são as isócronas do assoalho oceânico, né? Porque quanto mais jovem a litosfera, maior vai ser a anomalia, e também a idade do breakup. Margens mais antigas vão ter menos influência disso, por exemplo. E aí ele calcula com isso aqui no dado de entrada novamente, certo? Aí ele vai fazendo esse cálculo várias vezes, iterativamente, até chegar numa convergência. Bom, é isso. Tá? E aí chega no mapa da espessura crustal, nas estimativas da MOA. Aí, a validação da técnica, que nós temos o Atlântico Norte, que é a Islândia, certo? Groenlândia. E aí nós temos aqui a gravimetria, a morro calculada pela inversão gravimétrica em preto aqui, utilizando a anomalia termal da litosfera. E aqui é sem utilizar a anomalia termal da litosfera, e em vermelho é tirado pela sísmica, que seria a nossa referência. Então, a gente pode perceber que está perto aqui o nosso cálculo, a nossa metodologia, com a da sísmica, e sem a correção da anomalia termal da litosfera, ficam superestimados, principalmente quando é um oceano mais jovem, né, uma crosta oceânica mais jovem. Aqui no Ártico, com relação à sísmica de refração, a gente pode ver aqui foi calculado em roxo, a morro da sísmica de refração, e a morro calculada pela inversão gravimétrica, incorporando a anomalia termal da litosfera em vermelho. A gente pode perceber que é uma correlação muito boa, exceto quando tem underplate, ou fenômenos onde tem adição magmática por fusão, por descompressão e tal, mas a gente pode colocar os parâmetros da inversão, se for o caso. Travou. Momentinho. Foi, Michele. Vamos ver se volta. Foi. Desculpa, gente. Então, esse é o mapa da anomalia ar livre do Atlântico Sul, certo? Ele é super importante, tá? Anomalia ar livre, quando a gente trata com oceanos e margens, porque nós temos aqui, vocês podem perceber na direção leste-oeste, essas zonas de fratura que são importantes referências em reconstruções de placas, são importantes indicadores estruturais, né, na geodinâmica, tá? E ele também, por causa desse importante indicador estrutural, ele foi sombreado em todos os outros mapas que a gente gerou. Tá? Então, aqui estaria a ERG, aqui a cadeia de Valves, né, entre a zona de fratura de Rio Grande e a zona de fratura de Agulhas Falkland, no segmento austral do Oceano Atlântico Sul Central. Bom, aqui nós temos as anomalias magnetométricas do Atlântico Sul, tá? As anomalias magnetométricas do Atlântico Sul são caracterizadas por duas principais zonas, que são divididas antes da CRON C34, que seria essa região aqui, e após a CRON 34. O que é a CRON 34? É essa anomalia aqui de alta amplitude negativa, que a gente consegue vê-la tanto na placa sul-americana quanto na placa africana, tá? E antes desse período, né, que é o período desde o breakup até 84 milhões de anos, temos a zona quieta do Cretáceo, ou a supercron normal do Cretáceo, que é quando o campo geomagnético teve poucas reversões. Então, teve poucos registros de reversões nessa região aqui. Então, é um pouco complicado trabalhar para fazer, principalmente reconstruções geodinâmicas usando essa região. Mas aí, após o surgimento da CRON 34, o padrão listrado, né, oceânico típico, formado por espalhamento oceânico normal e normalização também das inversões do campo geomagnético. E aí, nós podemos ver aqui, né, que passa bem no meio da ERG e bem no meio da cadeia de Valves. Então, para fazer o cálculo da espessura crustal com a inversão gravimétrica, a gente precisava da espessura sedimentar, certo? Então, a gente utilizou essas seções sísmicas de direção A, B, C
D e E, para pegar essa espessura cristal, né? Ou seja, a gente mapeou o topo do embasamento, o topo do assoalho oceânico, a batimetria, convertemos de tempo para profundidade, usando os valores do posto do DSDP, que tem na ERG, tá? E aí nós pegamos essa espessura sedimentar, né? Só por curiosidade aqui, nós temos a dorsal de São Paulo, a zona de fratura do Rio Grande, a ERG ocidental, o canal Vema, aí aqui a gente entra na ERG central, que é o lineamento Cruzeiro do Sul, a gente consegue ver aqui o riftzinho bonitinho, e aqui nós temos a ERG central, os montes submarinos de Anse-Charcot, tá? Bom, todo o trabalho foi guiado com testes de sensibilidades e validação da técnica, que a gente comparou a espessura sedimentar, né, não, a batimetria da sísmica que a gente interpretou com a batimetria do etopo para ver se correlacionava, né? Então, você podem perceber que se correlacionava muito bem. E aí, pronto, calculamos a inversão gravimétrica com a espessura sedimentar 2D, formando esse modelo aqui, tá? Que esse é o modelo C7, tá? Com a espessura sedimentar 2D. Aqui nós temos a profundidade da morro, em vermelho, o topo do embasamento em verde e a batimetria em azul, tá? Por isso que a gente chama de seções cristais, porque são seções que mostram a crosta, tá? E aqui a gente trocou a espessura sedimentar da seção sísmica com a seção sedimentar global, com os mesmos parâmetros que foram calculados a inversão gravimétrica com a sísmica, mas aí fizemos esse mapa, tá? Com a espessura sedimentar 3D. Daí, a título de comparação, né, a gente fez também sem a correção termal da litosfera e sem incorporar a espessura sedimentar, né? E a gente pode perceber aqui que o laranja e o vermelho são os que a gente fez o cálculo com tudo, né? Com a correção termal da litosfera, com a espessura sedimentar, e a gente pode ver que dá dando uma profundidade da morro de pouquinho mais de 25 quilômetros. Sem a correção termal da litosfera e sem a espessura sedimentar, vai para 30, ou um pouco mais de 30, né? Ou até um pouco menos de 30. A gente pode perceber o porquê que na literatura anterior, quando não se utilizava a correção termal da litosfera, as estimativas eram de 30 quilômetros, né? Mas com a correção vai diminuir um pouco para 25, mas mesmo assim ainda é super anômalo para a região oceânica. Bom, mais um teste, mais um controle de qualidade, o último, né? A gente pegou essas bolinhas amarelas, esses círculos amarelos são sísmicas que foram morro de sísmica, né, de reflexão profunda, que foram publicados, né? A gente pegou os pontos e plotou nos nossos modelos e a gente viu que tem uma boa correlação, então a gente considera que o nosso mapa de espessura cristal é super confiável, e super próximo da realidade e muito útil. Então, esse é o mapa da espessura cristal do Atlântico Sul. Tá? Aqui a ERG, né? Aqui a cadeia de Valves, mostra, a gente colocou em azul, para ficar intuitivo, de 0 a 10 quilômetros, mais ou menos, né? Que é domínio de oceânico normal. As anomalias começam em amarelo, né? E vão em vermelho aí, com 25, um vermelho mais escuro, chegando a 30 quilômetros de espessura cristal, tá? Então, tanto a ERG quanto a cadeia de Valves são feições que se destacam muito no Oceano Atlântico por suas espessuras cristais elevadíssimas, dentro também do cenário oceânico normal, tá? Aí, dando zoom na nossa margem, a gente consegue perceber aqui feições que têm uma espessura cristal anômala, tá? Aí temos a ERG, e aqui a gente também consegue perceber porque a gente subdividiu em 3 unidades, tá? Aqui temos a ERG ocidental, essa feição aqui, a ERG central, a ERG oriental, a dorsal de São Paulo, o platô de São Paulo, aqui as bacias, né? Aí temos o alto de Torres, que parece se interconectar aqui de alguma forma, tá? E a própria ERG tem uma variação interna de espessura cristal, né? A ERG central ela é homogênea, né? Quase todo de 25 quilômetros, a porção norte da ERG oriental também, mas já a ERG ocidental e o sul da ERG oriental
está com cerca de 15 quilômetros de espessura crustal. Eu engasguei com a água aqui, não é coronavírus, não. As 3 unidades da ERG, então vamos agora analisar as 3 unidades da ERG, ocidental, central e oriental. Tá? Fizemos o perfil AB, que passa na Bacia de Pelotas, na ERG ocidental, na ERG central e na ERG oriental. Né? E aqui são as anomalias magnéticas reduzidas ao polo, correspondentes a esse perfil aqui. A gente pode perceber uma alta batimetria, né, menos 1 quilômetro, principalmente aqui na ERG central, ela praticamente é a região mais alta, né, do perfil. A espessura crustal da ERG central de 25 quilômetros, da ERG ocidental e oriental de 15 quilômetros, se correlacionando com altos gradientes magnéticos, tá? Então, seria uma crosta espessa associada com altas amplitudes magnéticas. Então, uma adição magmática deve contribuir para o espessamento crustal. A ERG ocidental, essa daqui, tem anomalias magnéticas menos intensas, só que ela tem crosta espessa, tão espessa quanto a ERG oriental. Seria uma maior quantidade continental ou seria uma influência da zona quieta do Cretáceo, porque ela está dentro da zona quieta do Cretáceo? Então, na visão desse perfil aqui, nós temos uma maior possibilidade de material continental na ERG ocidental, por causa disso, e na ERG central, logo abaixo do rift central da ERG, o alinhamento cruzeiro do sul, que é onde a raiz isostática profunda alcança cerca de 25 quilômetros, tá? Agora vamos analisar a relação entre a ERG central, a dorsal de Florianópolis, ou dorsal de São Paulo, e o platô de São Paulo. Tá? Aqui nós temos o platô de São Paulo, dorsal de Florianópolis, e o flanco da ERG central e as anomalias magnéticas correspondentes. Tá? Também tem uma alta batimetria a ERG central de menos de 1 quilômetro. A ERG central tem 25 quilômetros, né, associados com anomalias, com gradientes magnéticos. O platô de São Paulo tem cerca de 13 quilômetros, menor que a ERG, mas também associado a uma alta amplitude magnética, né, um alto gradiente magnético. E a dorsal de Florianópolis, mesma coisa também, 18 quilômetros, um pouco maior que o platô de São Paulo, mas menor que a ERG, também associado com 200 nanotesla, que é uma alta amplitude magnética. Então, as 3 unidades se relacionam com altos gradientes magnéticos. A ERG central tem uma espessura crustal muito maior que o platô de São Paulo e que a dorsal de Florianópolis, que são feições muito mais próximas da nossa margem, né? E que tem afinidade continental que se dizia-se mais provável. Tá? Fazendo esses perfis norte-sul, C1, C2, C3, dentro da ERG central para ver a variação da crosta, a gente consegue perceber que toda a sua extensão tem cerca de 25 km de espessura crustal, que está circundada por uma crosta com cerca de 5 km, né? Uma crosta oceânica até fina. Né? Então, é uma raiz isostática compensatória profunda e larga, que corrobora com as evidências de interação entre crosta continental e oceânica na ERG central. Bom, como as diferentes unidades da ERG se relacionam com a cadeia de válvulas? Aqui a gente tem o mapa da espessura crustal, tá? E com a compilação de dados de adição magmática. A ERG tem 2 eventos, tá? Magmáticos, que foram registrados, né, pelos poços do SDP e posteriormente feito análises isotópicas, né, geocronológicas, que é o evento santoniano, que é de 87 milhões de anos, e o evento eocênico, de 46 milhões de anos. Tá? A cadeia de válvulas, a gente pode perceber que ela é uma trilha vulcânica muito mais clássica, né, que vai desde o continente aqui em Atendleca, com 132 milhões de anos, até idades super recentes, tá? E também com um decréscimo de idades e um decréscimo de vulcanismo, né? Tá? E, então, olhando para esse mapa aí, quais são as unidades que se correlacionam? Seriam essas daqui. Seria o evento santoniano da ERG com esse evento santoniano da cadeia de Valpes. Tá? A gente consegue perceber também que Valpes ela é super bem mais estudada que a ERG, né? Ela tem muito mais amostras, muito mais datações, enfim. A gente pode descobrir muito mais coisa aqui.
Vamos agora analisar a reconstrução de placas tectônicas entre 90 e 70 milhões de anos atrás. A gente incorporou os mapas de anomalias magnetométricas e os mapa de espessura crustal dentro dos G-plates. Tá? Essa aqui seria uma reconstrução de 90 milhões de anos. Utilizamos os parâmetros da CETON e colaboradores de 2012. Tá? Esse é um mapa magnético reconstruído há 90 milhões de anos. As anomalias magnéticas, elas são referência na reconstrução de placas. Como eu falei, elas podem ser consideradas isócronas no dossal oceânico, né? As reversões de polaridade estão associadas a idades já mapeadas, e isso foi colocado no oceano através das anomalias magnéticas, por isso que a gente consegue fazer as reconstruções. Tá? E aí, em 90 bilhões de anos, nós temos a Unoqueta do Cretáceo, né? As ergs central e oriental não haviam ainda sido formadas nesse período por causa da idade santoniana dela, que começa a aparecer em 87 milhões de anos. Né? A erg ocidental, a gente não sabe se estaria presente na reconstrução ou não, porque a gente não tem idade dela. Tá? E aí, essa seria correspondente da espessura crustal. Né? A gente consegue ver aqui o comecinho da erg central e aqui a cadeia de Walvis começando a aparecer. Aqui a erg ocidental, seria a única que possivelmente estaria aparente. Bom, em 80 milhões de anos, né, a gente pode perceber aqui a anomalia C34 da erg e a anomalia C34 da cadeia de Walvis, tá? A CRON 34 e 84 milhões de anos, tá? Acima do eixo da dorsal. Tá? E aí, essa informação, junto com as rochas ígneas, com as idades das rochas ígneas da erg e da cadeia de Walvis, né, de 80 a 87 milhões de anos, indicam que a erg central e a cadeia de Walvis se formaram juntas acima do eixo de espalhamento oceânico. Tá? Seria uma analogia com a atual Islândia. Isso aí eu mostro na setinha, né, estão se separando. Essa seria a correspondente da espessura crustal, né, a erg central com a cadeia de Walvis aqui. Essa trilha de Tristão aqui não estaria sido formada ainda, porque elas são mais jovens. Não estaria aqui. Então, seria essa configuração. Então, a erg central e a cadeia de Walvis como uma única feição em 83 milhões de anos. Seria uma analogia atual com a Islândia. E também, de novo, a trilha de Tristão e Gol não havia sido formadas ainda. Em 70 milhões de anos, tá, tem a província Guiô começando a surgir, tá, a erg oriental sendo construída, ela está aqui. É difícil ver na anomalia magnética. Mas, e temos o início da separação em 70 milhões de anos da erg e da cadeia de Walvis. Tá? Agora a gente vai ver uns videozinhos resumindo tudo isso que eu falei, tá? Começando com a anomalia magnética. 87, 85, 80 milhões de anos, 75, 70 milhões de anos. Repetindo, aí a próxima eu passo para a espessura crustal. Setenta e cinco, 70, mais uma vez. Bom, então, vamos congelar em 83 milhões de anos para pesquisar a relação entre a erg central e a cadeia de Walvis. Iniciamos esse perfil R, aqui nessa direção, tá? Passando pela erg ocidental, pelo canal Vema e pela erg central, e terminando no perfil W, passando pela cadeia de Walvis. A gente consegue ver raízes isostáticas profundas, tanto na cadeia de Walvis quanto na erg central, chegando a 25 quilômetros, tá? Só que a diferença é que para a erg, né, tem uma distância de 500 quilômetros que percorre essa raiz isostática, e na cadeia de Walvis ela é mais fininha, né, mais curta, em 150 quilômetros, indicativo de morfoestruturas diferentes. Estão associadas com anomalias magnéticas elevadas, né, uma delas é C34, simétricas com relação ao eixo da dorsal,
né? Então, há uma correlação direta entre crosta espessa de 25 quilômetros, elevados gradientes magnéticos na reconstrução de placa em 83 milhões de anos, mostrando uma origem comum para a ergue central e a cadeia de valves. Bom, vamos agora analisar a reconstrução de placas tectônicas a partir de 70 milhões de anos atrás para o presente. Há 70 milhões de anos atrás, né, dá-se o início à separação da ergue oriental com a cadeia de valves, tá? Em 60 milhões de anos, essa separação continua, e em 50 milhões de anos, a gente consegue perceber que elas já estão separadas, né? A separação dá-se por completo, e a partir dessa idade, elas começam a evoluir independentemente uma da outra. Então, são 20 milhões de anos de separação. Né? É um processo longo de separação, deve ter sido extremamente complexo, mas a gente pode ver pelas rotações das zonas de fratura, que não são leste-oeste, como a gente consegue ver a norte e a sul, tá? O magmatismo que antes era abaixo de um segmento da dorsal, que era um limite de placa, ele migra, então, para o magmatismo intraplaca, formando a província Guiot, né, as trilhas de Tristão e de Got, na cadeia de valves, e o magmatismo eocênico na ergue, tá, registrados na ergue central. Aí continua esse espalhamento oceânico normal, com a África e a América do Sul se afastando continuamente até chegar à configuração atual, tá? Agora a gente vai analisar a relação entre a ergue oriental e a cadeia de valves nesse período de 54 milhões de anos, né? No processo de separação das mesmas. A gente consegue ver que tem esses lineamentos rotacionados, né? Como eu falei, na evolução da separação entre a ergue oriental e a cadeia de valves, indicativo de deformação e extensão diferenciadas em 20 milhões de anos, né? Indicativos de variações das taxas de espalhamento oceânico e talvez ou mais um eixo ativo no período. Ou, vamos ver mais para frente, o porquê que também pode ter ocorrido isso. Aí nós temos o perfil E, passando ali no norte da ergue oriental, tá? Terminando no perfil G, na cadeia de valves. Aqui a gente também consegue ver raízes isostáticas profundas, um pouco menos espessas do que na ergue central, mas mesmo assim profundas, de 20 quilômetros, associadas com anomalias magnéticas elevadas, com gradientes elevados, e simétricas com relação ao eixo da dorsal. Nós temos, então, uma correlação direta entre crosta espessa de mais de 20 quilômetros e elevados gradientes magnéticos. Interessante que a crosta oceânica adjacente a elas é bem fina, assim, é mais fina do que uma crosta oceânica normal. Chega até super fina mesmo. Vai analisando a porção sul da ergue oriental, né, com a cadeia de valves, que se subdivide na trilha de Tristão e na trilha de Got, a gente também consegue perceber que tem uma raiz ostática profunda, menor do que no norte da ergue oriental e menor do que na ergue central, só que mesmo assim espessa para uma crosta oceânica normal, tá? E também uma crosta fina, e anomalias magnéticas de elevados gradientes, tá? Então, também, nessa porção, tem uma correlação direta entre crosta espessa de mais de 20 quilômetros e elevados gradientes magnéticos. Bom, corroborando com essa evolução diferenciada e complexa entre as três unidades da elevação do Rio Grande, temos aqui um zoom no mapa de anomalias magnéticas, tá? Na nossa margem. Vocês conseguem identificar, esse aqui é o Rift, lineamento Cruzeiro do Sul, a ergue central, a ergue oriental, a ergue ocidental, né? A gente consegue perceber que na nossa margem tem anomalias curtas de direção nordeste e sudoeste, que se rotacionam na ergue central para norte e sul, na ergue ocidental, na ergue central vai para noroeste e sudeste, e na ergue oriental nós temos uma alta anomalia magnética positiva sem clara orientação. Então, temos assinaturas magnéticas diferentes, né? Temos domínios magnéticos diferentes para as três unidades da ergue. Seria um indicativo, né, de diferentes padrões
de rotação, com mudanças no espalhamento oceânico. Bom, vamos lá. As 3 unidades de elevação do Rio Grande. Aqui nós temos o mapa da elevação do Rio Grande. O que a gente pode, então, concluir com relação a essas análises que a gente fez? Que a ERG ocidental tem uma relação direta com a evolução do platô de São Paulo e da de Florianópolis, por estar mais próxima e por ter assinaturas similares, né? E aí faz com que a gente pense, será que tem uma maior possibilidade de fragmento de crosta continental, ocorrência de óleo, de gás, enfim. A ERG central é essa mega feição batimétrica já conhecida, porém apresenta também uma mega espessura crustal, evidenciando uma raiz isostática profunda maior e mais extensa do que feições mais próximas da margem continental brasileira. E a ERG oriental, ela tem esse formato e essa proximidade com a cadeia de Valves, então seria uma provável evolução análoga à cadeia de Valves e às trilhas vulcânicas de Tristão e de Gu. Bom, vamos agora falar um pouquinho do papel dos saltos de dorsal na separação do Gondwana, na formação da ERG e do Oceano Atlântico Sul. Tá? Os saltos de dorsal, eles são fenômenos que têm sido associados a platôs oceânicos, tá? E a algum conteúdo continental em outros oceanos do mundo. Material continental foi encontrado, tá, a distâncias significativas da massa terrestre continental mais próxima, como, por exemplo, né, na Islândia, no microcontinente Jan-Mayen, tá, e nas Maurítias, no Oceano Índico, no microcontinente Maurítia, né, que foram descobertos zircões pré-cambrianos. Tá? Todos eles envolvem essa receita, né, com esses ingredientes, que são platôs oceânicos, conteúdo continental e saltos de dorsal. Tá? Esse mecanismo, bom, em ambos os casos, tanto na Maurítia quanto no Jan-Mayen, as reorganizações de placas tectônicas e os saltos de dorsal resultaram nesse isolamento. Foram um fenômeno geológico que resultou no isolamento de crosta continental ou manto litosférico subcontinental dentro desses domínios oceânicos, tá? E esse mecanismo de salto de dorsal não foi proposto anteriormente para a formação da elevação do Rio Grande da cadeia de Valves. Bom, tá? Como é que teria sido feito isso aqui, então, né? Juntamente com o magmatismo intenso, os saltos de dorsal intraoceânicos parecem ser um processo importante na evolução do Atlântico Sul, tá? Já foi proposto saltos de dorsal entre o Alto de Torres, que é essa feiçãozinha aqui, né, com a cadeia de Valves, entre o platô de São Paulo e o dorsal da Namíbia, e o canal de Vema foi recentemente identificado como uma dorsal abortada. Tá? E aí a gente identificou o centro de espalhamentos oceânicos a sul da zona de fratura do Rio Grande, entre o Alto de Torres e as unidades central, ocidental, central e oriental da ERG, tá? E da cadeia de Valves. Uma outra coisa que corrobora com os saltos de dorsal são essas diferentes formas da ERG central, oriental e cadeia de Valves, né? A ERG, ela é subdividida nessas 3 unidades. A nossa margem, ela é toda compartimentalizada, tá? Toda estruturada. A margem da África, ela não tem essa compartimentalização que a gente tem. E a cadeia de Valves, ela é toda contígua, né? Ela tem uma conexão óbvia com o continente africano, enquanto que na nossa ERG, ela está próxima do nosso continente, a gente consegue ver uma conexão, assim, geológica, mas a gente não tem essa conexão óbvia de espessura crustal, por exemplo, indo em direção a Paraná, a província magmática do Paraná. Entendeu? Então, isso seria essa compartimentalização, essas 3 unidades da ERG, e a nossa margem toda diferenciada e estruturalizada, seria também um indicativo do resultado desses saltos de dorsal, tá? Querendo mostrar aqui que a ERG é diferente, unidades, e a cadeia de Valves não, ela é contínua. Bom, então, primeiramente, né, o eixo de espalhamento oceânico estava nessa posição 1, entre o Alto de Torres e a ERG ocidental, saltando para a posição 2 no canal Vema, e separando a ERG ocidental do que na época deveria ser a margem da Namíbia. Tá? No momento desse salto, a ERG central e oriental e a cadeia de Valves não deveriam ter existido como a gente conhece atualmente. Tá?
Então, seria do salto 1 para o salto 2. Esse perfil aí. Então, da posição 2, saltou para a posição 3, né? Em aproximadamente 30 milhões de anos, a erg central se separou da cadeia de valves. Isso exigiu uma migração para leste ou um salto de dorsal para a posição 3. Seria, então, da posição 2 para a posição 3. E, finalmente, temos da posição 3 para a posição 4, formando esses múltiplos saltos de dorsal. Em 70 milhões de anos, teria ocorrido o início da separação da erg oriental da cadeia de valves, exigindo esse salto adicional a leste para a posição 4, da qual evoluiu até os dias atuais, né, da posição 3 para a posição 4. Então, quais são, então, as consequências, né? Uma a gente já falou. Esses saltos de dorsal, eles seriam o principal mecanismo que permitiu a diferenciação da erg em 3 unidades e também da separação da erg com a cadeia de valves, tá? E provável meio que permitiu o deslocamento de material de crosta ou manto litosférico subcontinental para domínio oceânico profundo. Então, esse salto de dorsal seria o meio geológico que permitiu esse deslocamento de crosta, esse deslocamento lateral, tá, de crosta continental ou de manto litosférico subcontinental para domínio oceânico profundo. Para ficar mais didático, esses saltos de dorsal, a gente fez esse perfil aí, nessa direção, tá, pegando as 3 unidades da erg e a cadeia de valves, e aí, no início lá do breakup, tá, no início do espalhamento oceânico, depois do breakup, no início do espalhamento oceânico, então estaria a margem do Brasil e da África ali pertinho uma da outra, na posição 1, tá? Então esse seria a dorsal e aqui o limite divergente de placa. Saltando em cerca de 100 a 90 milhões de anos para a posição 2, tá? E aí deixando a erg ocidental no lado brasileiro da placa, né? Em 90 a 80 milhões de anos, estaria saltado para a posição 3, separando a erg central da cadeia de valves. E em cerca de 50 milhões de anos, teria saltado para a posição 4, separando a erg oriental da cadeia de valves. E a partir de 50 milhões de anos para cá, teria se normalizado, um espalhamento oceânico normal, com magmatismo intraplaca na erg central e na cadeia de valves de Tristão e de Gould. Tá? Então, seria isso. Bom, sugestão de perguntas para trabalhos futuros. Exatamente quando e onde esses saltos de dorsal ocorreram? Eixos de espalhamento múltiplo se encontravam ativos simultaneamente? Qual é a relação genética entre saltos de dorsal, magmatismo e material continental em domínio oceânico? Como seria um refinamento da reconstrução de placas da separação erg e cadeia de valves, incluindo os microblocos e suas rotações e suas implicações para a evolução dessas feições do Atlântico Sul, né? Incluindo a margem continental brasileira, né? Incluindo também pedaços de crosta continental ou microcontinente dentro dessa reconstrução. Bom, vou falar um pouquinho, só citar as produções científicas e repercussões desse trabalho, né? Apresentei em 2018 no EGU, no European Geosciences Union. Em 2019 também, a CPRM financiou a minha viagem para lá apresentar. Tá? Publicação na Marine Petroleum Geology, da Elsevier, e também dei entrevista para a FAPESP, Band News, com divulgação em vários canais jornalísticos, no UOL, Estadão, Correio do Povo, etc. Agora estou fazendo um projeto de doutorado, também com a Natasha e com o Nick, adicionando agora o Jean Reto Manachal, da Universidade de Estrasburgo, e a gente vai estudar aí a arquitetura da margem conjugada Santos, Namíbia e Campos Kwanza e a formação do Atlântico Sul, similaridades e diferenças do papel da nossa litosférica. E a erg e a cadeia de valves, elas vão estar ali no trabalho, porque a gente vai trabalhar dar um enfoque maior nessas reconstruções de placa, né? Então, a elevação dos Rio Grande certamente vai estar incluído nisso, tá? A gente chegou a enviar um abstract para a GEU esse ano, tá, sobre o meu doutorado, falando sobre o platô de São Paulo e a dorsal de Florianópolis, ou dorsal de São Paulo, tá? E
Também queria falar um pouquinho sobre a Geofísica Marinha do Serviço Geológico do Brasil, tá, na CPRM. A CPRM, ela tem diversas atividades e projetos envolvendo geologia e geofísica marinha, tá, que estão dentro da atuação da Divisão de Geologia Marinha, pertence atualmente ao SEDES, ao Centro de Desenvolvimento Tecnológico da CPRM. Aqui a gente tem foto do pessoal lá embarcado esse ano, no começo desse ano, antes da pandemia, lá no Vital de Oliveira, tá? Essas embarcações que a CPRM faz sempre estão em parceria, logicamente, com a Marinha do Brasil e com muitas universidades que embarcam também junto com a gente. Aqui nós temos o colega geofísico Alexandre Lisboa Lago, meu colega, né, aqui do Rio de Janeiro, que fez uma análise e uma interpretação expedita dos dados lá que foram adquiridos. Tá? E aqui nós temos os projetos da Geologia Marinha, do SEDES. Tá? Aqui essas folhas são folhas de 1 para 100 mil, tá? Onde a gente tem projeto no ProArea, esse programa ProArea, tá? Que ocorre em áreas internacionais e profundas, tá? E o REMPLAC, que ocorre nas águas jurisdicionais brasileiras, aqui em águas mais rasas, né? Todos esses projetos, né, essas folhas que vocês estão vendo e tal, são um total de 162 folhas, que tem uma área de quase 490 quilômetros quadrados. Seria o tamanho da Suécia ou o tamanho de 2 estados aí de São Paulo. A ERG está dentro do programa ProArea, no programa ProERG, tá? Que estudam as crustas ferromagnesianas, tem um contrato com a ISBA, né, a International Seabed Authority, tá? O projeto Procordilheira, que são esses daqui, né, estudam os sulfetos maciços e ocorrências de fluidos hidrotermais. A plataforma rasa são os granulados marinhos, o fosforitas são os fosfatos marinhos, né, e o projequitinhonha são os paleoplacers de diamantes. Então, tem muita coisa sendo feita aí. É isso, gente, muito obrigada. Esse é o meu contato, fiquem à vontade para se alguma dúvida sobre o trabalho. Esse telefone eu não estou atendendo, porque estou de home office, mas é isso, fiquem à vontade, tá? Muito obrigada. Vou deixar isso aqui. Legal. Michele, primeiramente, eu gostaria de... Meu microfone está ligado? Tá. De te agradecer em nome aqui da Sociedade Brasileira de Geologia e em nome do GeoSurf também, agradecer pela sua palestra, excelente palestra, temas muito de ponta, né, muito atuais, e muito obrigado. Muito obrigado mesmo, disposição aí. Muito obrigada, Michele. Obrigada a você, gente. Temos vários comentários, né, o pessoal está agradecendo aqui, muitos estão elogiando, estão agradecendo. O Otávio, nosso presidente aqui da SBG Paraná, ele colocou esse comentário, até vou colocar aqui na tela, viu que dá para a gente jogar os comentários aqui um outro, né? Parabéns pela palestra, instigante e esclarecedora. Obrigada. Legal. E a gente tem algumas perguntinhas aqui, a gente vai, se tiver um tempinho, ainda a gente pode fazer algumas, colocar algum tema para discussão. Fique à vontade, eu estou com tempo aí. Muitos elogios pelo tema, pela palestra, pela apresentação. Parabéns, foi muito boa. Obrigada. A Gilcimar, né, ela pergunta assim, algumas das perguntas, de repente, você até já respondeu durante a palestra depois, porque foram colocadas no começo aqui, mas daí dá para comentar mais alguma coisa. Diz assim, o Brasil está com uma proposta na ONU, que é responsável por delimitar as áreas marítimas e está para incluir a elevação do Rio Grande como zona econômica exclusiva do Brasil. Se isso se concretizar, quais seriam as vantagens? E se vai ser um parque marítimo ou uma área de exploração comercial? Se você sabe alguma coisa sobre isso, se gostaria de comentar alguma coisa sobre esse aspecto. Eu sei pouquíssimo sobre isso, mas o que eu sei é que exploração do fundo do mar ainda é uma coisa para o futuro, né? Mas os países, o Brasil é o único do hemisfério sul que está tendo esse tipo de pesquisa em ambiente oceânico profundo desse nível. É importante que a gente esteja fazendo isso, tá?
Como é que eu posso falar a palavra? Tem uma palavra para isso, mas eu me esqueci. Enfim, é super importante que a gente esteja fazendo isso, mas isso é uma coisa para o futuro, assim. O ambiente marinho tem que ser feitas várias pesquisas antes sobre, e a CPRM está fazendo, ambientais, né, para subsidiar e diminuir todos os tipos possíveis de impactos, mas é uma coisa para o futuro, próximo. Legal, muito legal. Bom, tem uma outra dúvida aqui da Júlia Guerra. Ela perguntou: essa região que foi chamada de ERG Ocidental sempre foi considerada parte da ERG? Não fica separada do resto do platô pelo canal de Vema? Qual critério foi utilizado para fazer essa divisão? Acho que você já comentou isso, mas... O critério utilizado para fazer essa divisão foi que elas estavam próximas, tem espessura crustal semelhante, assinatura magnética semelhante, tá? E está separado pelo canal de Vema, mas assim, meio que tudo está separado por alguma dorsal abortada, então... então, se a dorsal está ali, muito possivelmente ela estava conectada antes da dorsal estar ali com alguma outra coisa, entendeu? Então, poderia ser muito bem a ERG central. E ela, assim, pelo que eu vi nos artigos, ela quase não é tratada como ERG. Só que tem um artigo que eu acho que é do Estica, que nem é Estica Colaboradores, que nem é sobre a ERG, acho que é sobre a Bacia de Pelotas. Só que na hora que ele monta o mapa lá, ele coloca 1, 2, 3, aí bota a ERG ocidental como ERG. Então, eu provavelmente não fui a primeira a diferenciar dessa forma. Só que a gente diferenciou dessa forma porque tem motivo geofísico e geológico para isso. Legal. Legal, obrigado, Michele. Agora, outra pergunta um pouco mais recente aqui no chat, consigo jogá-la na tela aqui. Michele, se a trilha de vulcânicas da pluma de Tristão da Cunha não havia sido formada, ela ainda sim é considerada como parte da pluma? Boa pergunta. Ela é considerada como parte da trilha é uma trilha vulcânica intraoceânica, né? A pluma de Tristão da Cunha, ela é considerada como a origem de tudo isso, né? Do breakup de Paranaitendeca, dos STRs da Bacia de Pelotas, da ERG e da cadeia de Valves, mas na verdade tem pessoas que questionam a própria existência de uma pluma desse nível, ou se pelo menos não seria uma pluma da forma como a gente conhece, né? Uma pluma estável, parada ali com a placa passando por cima, né? Teria que ter um zoneamento geoquímico da pluma, até porque a geoquímica de todos esses basaltos que se encontram são muito diferentes, sabe? Não são todos iguais, então foram feitos, dá para perceber que foram feitos por mantos adjacentes diferentes, então não é tudo atribuído somente a um ponto quente, né? A uma pluma que apareceu e teve uma anomalia térmica. Não é só isso. Isso é uma polêmicazinha, na verdade. Atribuir tudo à pluma. Hoje em dia, o pensamento agora é mais geoquímica do manto. A geoquímica daquele lugar teve alguma perturbação, e aí era um manto fértil, entendeu? E aí teve esse magmatismo super extenso. Mas pelo fato de ser uma trilha onde tem uma diminuição de magmatismo, tem uma diminuição de idade, no oceano, está associado a uma quebra de continente, com outros magmatismos semelhantes. Então, sim, pelos autores, eu acredito que é uma consequência direta. Tá? Muito legal. Obrigada. Nada. Outra pergunta aqui da Luzimara. Qual a sua opinião sobre a origem da trilha vulcânica? Você vê como uma origem por pluma, já que você entrou nesse tema?
Eu sou um pouco cética porque, assim, com relação à pluma, porque, na verdade, assim, para quebrar um continente, um Gondwana da vida, realmente tem que ser um negócio absurdo. Cara, eu não sei, porque eu acredito que a gente tem que se meu orientador me ensinou isso, a gente tem que se guiar pelos dados, tá? Não é o sentimento, é pelos dados. Eu acho que tem uns trabalhos muito bons, eu me esqueci o nome dos autores, mas eu acho que eles são alemães. Que eles falam, como a trilha de Tristão na cadeia de Valves, ela é super bem estudada, tem várias datações e várias análises isotópicas, eles fizeram um zoneamento geoquímico da pluma de Tristão da Cunha lá. Então, tem uma zona também no turno do núcleo manto, que é chamada de African Low Shear Zone, que foi publicado pelo Torsvik e colaboradores, não me lembro qual é a data, e também seria a origem desse magmatismo exacerbado na cadeia de Valves, a trilha de Tristão e de Gu. Mas também, então, é isso, são coisas que as pessoas estão tentando entender agora, sabe? O que é isso. Novos dados, novas técnicas, né? Exatamente. Quanto mais profundo mais tecnologia precisa. Então, a gente tem que investir em tecnologia para conseguir responder essas perguntas mais complexas. Perguntas fundamentais, inclusive, na verdade. Obrigado. Ali a Júlia Guerra colocou O'Connor e Duncan, 90. O'Connor, acho que ele está publicando com O'Connor e Jocá. Estão falando desses zoneamentos geoquímicos, mas eles são mais novos. É tipo 2010 para cá. Em Valves. Olha, tá vindo um monte de perguntas, curiosidades aqui. Tem uma do professor Fábio Braz Machado, que ele também é da Sociedade Brasileira de Geologia. Vou colocar aqui na tela. Ele pergunta assim, né? Se os dados que você obteve se relacionam com os dados paleomagnéticos da literatura para as cadeias e para a província magmática do Paraná? Então eu não mexi na província magmática do Paraná, porque aí seria outro mundo. E eu tive 2 anos para trabalhar, foi um mestrado. Então, eu ia parabenizar o mestrado. Eu tive que focar. Sim. Eu tive que dar uma focada, mas eu conheço, estava até usando os dados, acho que, deixa eu ver, era uma professora famosa da USP, me esqueci o nome dela, para calcular a anomalia, para calcular a redução ao polo do polo de São Paulo, com o doutorado. Próximo do Paraná. Mas, enfim. Vamos lá, então. Giovana, pode ir contigo aí. Me perdi aqui no chat. Vou mandar uma outra aqui que estava na fila. O salto que você explicou poderia ter relação com a formação do propagador Abimael? Não sei se o trabalho aborda essa parte, porque o propagador fica acima da zona de falha regional que você mostrou. Mas eu consigo, obrigada. Então, o propagador Abimael, eu conheço bem. Estou olhando para ele agora, são 2 semanas atrás. Então, ele provavelmente é mais antigo, né, do que todo esse fenômeno que aconteceu, que deve... que foi teve enfim. Pode ter ligação, sim, entendeu? Pode ter ligação, sim. É porque a gente não quis subir para a zona de fratura, para além da zona de fratura de Rio Grande, porque já entraria no platô de São Paulo, que já é uma configuração completamente diferente. Não diferente, mas tem uma história própria, complexa. Então, a gente quis focar na ERG, mas pode ser que tenha, sim. Tá? Tudo é uma grande tentativa de quebrar, né? Quando é mais próximo do break-up. Legal. Obrigado, Michele. O geólogo Flávio Feijó também está te agradecendo aqui, comentando que é geofísica de alto nível de extrema utilidade na compreensão da evolução da margem. Obrigado. O agradecimento também dele.
E temos mais uma pergunta agora aqui do Thiago Henrique. Olá, Michele, demanda-se muita capacidade de processamento computacional para fazer essas modelagens que você mostrou ali? Não tanto, não. É um programa normal, tá? Não precisa tanto assim, não. Quer dizer, demora, tempinho, mas o computador não consegue fazer. Legal. Tem tempo para mais umas perguntas? Como é que é? Tá. Então, vou mandar mais uma do Carlos. Outra observação interessante que esses saltos da dorsal também poderiam ser utilizados como sistema análogo aos antigos rifts intracontinentais, como, por exemplo, as diferentes calhas da bacia do Camaquã. Você pode repetir, por favor? Você foi um pouquinho rápido, né? Esses saltos da dorsal poderiam ser utilizados como análogo a antigos rifts intracontinentais, como, por exemplo, diferentes calhas da bacia do Camaquã. Cara, eu não sei. Pensar um pouquinho. Esse salto. É bacia de qual? Camaquã. Camaquã. Eu vou colocar aqui na tela a pergunta, que ela é um pouco longa também, eu achei ela aqui. Carlos, poderiam ser utilizados como sistema análogo? Ele terminou com o viajei aqui. E também tem mais uma dessas sobre o salto, né? Parabéns pelo trabalho. Na sua opinião, qual seria o mecanismo por trás do salto da dorsal? Eu não tinha ouvido falar nessa questão do salto, achei bem interessante. Tem uns artigos legais que são bem matemáticos para tentar modelar o salto de dorsal, mas eu vou, falando de uma maneira simples, é alguma instabilidade geológica que causa ali algum aumento de temperatura. Porque a dorsal, ela vai tendendo a abrir onde está mais gostosinho para ela, né? Quando está mais quente, quando está... então, tem um negócio ali, enfim, formando basalto. Então, ela vai indo para o lugar mais fácil, mais quente, e aí esse salto de dorsal é causado por isso. Com a questão do salto de dorsal, platôs e componente continental, existe aí um questionamento que eu já ouvi falar com as pessoas que andam conversando, e pode ser que esse manto litosférico subcontinental ali no meio oceânico, em contato com um pouco mais quente, alguma coisa assim, tem alguma instabilidade, causa alguma instabilidade naquele local, que faz com que ali tenha um magmatismo excessivo. E aí fica fazendo a dorsal fica pulando, né, de um lado para o outro. Mas eu acho que é uma tentativa da dorsal se estabelecer, assim, dela se estabelecer e ficar no lugar mais favorável para ela. Entendeu? Bacana. É uma explicação meio chula, mas é isso. A gente que não lida com o assunto nem fazia ideia do que era isso. Muito legal. E, bom, acho que é isso, questão de perguntas, acho que não tem mais, tem vários agradecimentos aqui também, depois dá uma olhadinha nos comentários ali, Michele. O professor Fábio agradeceu a tua resposta também. Eu agradeço também a presença de todo mundo, né? Aqui no pessoal que está comentando, que assistiu, o pessoal que divulgou também, que compartilhou nos seus colegas aí, nas suas redes. Obrigado também. Muito obrigada. Obrigada a você, gente. Olha lá, a Michele, acabei de ver a tela dela ali, ó, de novo. Só lembrando, né, do 50º Congresso Brasileiro de Geologia, que seria esse ano em Brasília, vai continuar sendo esse ano, só que, aliás, vai continuar sendo em Brasília, só que no ano que vem, em junho de 2021. Estão todos convidados a fazer a sua inscrição aí. Obrigado, Michele, por ter feito a propaganda também do Congresso. E então, ficamos por aqui. Novamente, valeu, Michele. Obrigado aí, bom descanso agora que você está indo viajar amanhã já, você conseguiu fazer rapidinho essa palestra para a gente antes, muito obrigado. Muito obrigada, Michele. Muito legal a palestra, o tema, o jeito de apresentação, e muito obrigada a todos que assistiram essa segunda palestra desse evento. Até mais então, um abraço. Tchau, gente, obrigada, tchau.